Resolvendo exercícios. Então, agora, os dois últimos, falando sobre volume. O primeiro é este aqui. Calcule o volume obtido pela rotação de x cubo em torno do eixo x no intervalo com o x variando de 1 até 2. O que a gente tem, então, é essa situação aqui. Aqui tá x cubo, ela tá pintada de rosa. E aqui, em verde mais escuro, certo? A gente tem a parte onde a gente quer rotacionar no intervalo de 1 até 2 em torno do eixo x. Que figura isso formaria? Esta figura aqui. Não é a melhor das figuras, mas a gente tem que ver o que caberia aqui dentro. Aqui em verde tem a função x ao cubo e a gente rotacionou ela em torno do eixo x. E aí, o que a gente faz para calcular o volume? A primeira coisa a se fazer é fazer um corte perpendicular ao eixo x por algum plano e ver qual imagem fica. Bom, isso geraria para a gente um círculo, exatamente assim. Aí, o que acontece? Quanto vale o raio desse círculo, certo? Uma vez que a gente cortou, quanto vale o raio? Ou seja, desse ponto até a gente chegar na função, quanto mede isso daqui? Repara que como a gente rodou simplesmente em torno do eixo x, esse nosso raio, em função de x, é exatamente o valor da nossa função. Por quê? Porque a gente não fez nenhuma mudança. O ponto daqui até a função, ou seja, esse ponto que representa para a gente o eixo x, até a beirada da nossa função, imagina que a gente tenha pego esse círculo aqui, é exatamente o valor da função. Por isso que o nosso raio vai ser f de x. Ou ainda, o nosso raio vai ser x ao cubo. Mas não é o raio que a gente vai ter que integrar. A gente tem que integrar a área gerada, ou seja, tudo isso daqui. E quanto que isso vale? Π r ao quadrado, ou seja, a nossa área em função de x vai ser π x na 6. Por quê? Porque é x cubo ao quadrado, certo? Agora sim, a gente pode pensar no volume. O volume vai ser a integral de 1 até 2, porque é o intervalo que a gente quer calcular o volume, de 1 até 2, da área da nossa função, ou seja, π x na 6 dx. Integralzinha bem tranquila de resolver. Como é que isso vai ficar? Isso vai ficar π x na 7 sobre 7, de 1 até 2. E aí, como é que vai ficar? π, que multiplica 2 na 7, que é 128, dividido por 7, menos 1 sobre 7, porque é quando a gente substitui no 1, e é isso daqui. Não tem muito segredo. Isso vai ficar o quê? π, ou melhor, 127π sobre 7. Ou, mais bonito ainda, colocando a resposta, a gente tem que o volume obtido pela rotação de x cubo em torno do eixo x, neste intervalo, é exatamente 127π sobre 7. Com isso, então, a gente tem o nosso primeiro exercício. O segredo, bom, a gente tem a função, a gente rotaciona em torno do eixo que a gente quer, faz um corte transversal e dá uma olhada qual foi a figura que foi gerada. Calculando a área, aí sim a gente integra para calcular o volume. Vamos então para o nosso próximo exercício. O exercício 6 é o mais legal de todos, porque a gente só precisa calcular o volume da esfera. Na verdade, a gente já conhece, mas a gente vai ver que dá para calcular por integrais. A nossa função é essa. E por que é essa? Porque se eu rodar esta função, que é a parte positiva de uma circunferência, que a fórmula é esta daqui, certo? A parte positiva da circunferência, raiz de r quadrado menos x quadrado. Se eu rotacionar isso em torno do eixo x, o que acontece? Bom, a gente iria chegar nesse ponto, iria ter exatamente uma esfera. Então, a gente consegue calcular o volume utilizando integrais, porque a gente conhece essa fórmula e o método de calcular volume através de integrais. Uma imagem mais bonita para esse cara aqui é essa daqui, feita no GeoGebra 3D. Reparem que aqui está a nossa função
e a gente rotacionou ela aqui em torno do nosso eixo X. O que acontece? Como a gente resolve esse problema? Bom, a gente primeiro tem que anotar algumas informações. A primeira delas é a nossa função. Qual é a função que a gente precisa usar nesse caso? É y igual a r² menos x², tudo isso dentro de uma raiz. Essa é a nossa função. Bom, uma vez a gente tendo a função, a gente tem que imaginar que a gente fez aqui um corte na nossa função. Pode inclusive ser esse daqui, que já está um pouco traçado, ele seria alguma coisa assim. Que imagem é essa daqui? Bom, é um círculo. E aí vem de novo a pergunta, quanto vale o raio? Repara que o raio, ele seria desse ponto aqui até a gente encostar na nossa função, certo? De qualquer lado, poderia ser para cá, todos eles têm a mesma distância, porque isso deu um círculo. E quanto mede isso daqui? Bom, isso aqui mede exatamente a distância da nossa função, ou seja, o nosso raio, de novo, é exatamente esse cara aqui. Então, o nosso raio, tem que cuidar para não colocar R, porque esse R, aí sim, ele é este raio, que é o raio da nossa função, certo? Ele é um número fixo, e esse não, esse é um raio que ele varia de acordo com o nosso corte, de acordo com a nossa seção transversal. Se eu colocar aqui, ele é um cara menor, se eu colocar ele aqui, ele ainda é um cara menor, então a gente tem que cuidar. Vou chamar ele de raio de x. Como é que ele vai ser? Ele vai ser raiz de r² menos x². Bom, não nos interessa exatamente o raio, e sim a área que ele vai girar. A área é πr², então vai ser π, o nosso raio, que é tudo isso daqui, ao quadrado. Olha que maravilha que fica, porque a gente vai poder cortar fora a raiz. Então, a nossa área vai ser π, que multiplica r² menos x². Agora sim, uma vez definida a área da seção transversal, eu posso pensar no volume. Por quê? Porque o volume é a integral. Bom, qual que é o nosso intervalo? Vai de onde até onde aqui no eixo x a nossa função? Bom, se essa distância aqui no eixo x, ela vale r, essa distância aqui, ela também vale r. Ou seja, esse ponto aqui é menos r. Então, a nossa integral é de menos r até r. De quem? Da área, ou seja, πr² menos x² dx. E aí, como é que vai ficar? O π pode sair, não tem problema. Ele é uma constante integral de menos r r² menos x² dx. O que a gente precisa lembrar? Esse r, ele é uma constante. Por exemplo, a minha esfera de raio 2, de raio 45, de raio 3,42. Então, esse número é fixo. Mesmo assim, a gente precisa integrar ele. E qual vai ser a integral dele? Vai ser r² x, porque é a mesma coisa que eu estivesse calculando a integral de 3. Qual é a integral de 3? 3x. Então, é exatamente assim. Menos a de x² é x² sobre 3. E a gente vai colocar esses valores em menos r e r. Quanto isso vai nos dar? Bom, é simplesmente substituir o x por r. Então, vai ficar π, que vai multiplicar r², porque vai ficar r² vezes r, menos r³ sobre 3, menos esse menos da fórmula de f de b menos f de a, certo? Que vai multiplicar quem? Agora eu vou ter que aplicar menos r. Então, eu vou ter r² vezes menos r, então é menos r². E aqui eu vou ter menos r² com um sinal de menos aqui na frente. Então, eu vou ter mais r². Então, aqui, mais r³ sobre 3. E aí, que a gente precisa calcular isso daqui? Vou primeiro fazer jogo de sinal aqui, vai ficar assim, π, que multiplica r³ menos r³ sobre 3, mais r³ menos r³ sobre 3. Olha que bonitinho que fica. Eu posso juntar esses dois r², então eu vou ter 2r². Então,
2r ao cubo. E esses dois juntando, a gente vai ficar com menos 2r ao cubo sobre 3. E aí, a gente não tem outra opção a não ser tirar o mínimo. O mínimo vai ser 3, aqui eu vou ter 6r ao cubo menos 2r ao cubo, porque aqui não vai mudar em nada. E o que isso vai me dar? Π, que multiplica 4r ao cubo sobre 3. Ou, do jeito que a gente conhece, 4πr ao cubo sobre 3. Assim, o volume de uma esfera de raio R, qualquer que seja o R, desde que positivo, vai ser 4/3 de πr ao cubo, que é exatamente o que a gente aprendeu lá na época de escola, mas agora a gente mostrou o porquê que essa fórmula é verdadeira. Logicamente que a gente pode calcular o volume da esfera de raio R por geometria euclidiana, mas aqui, como a gente está em cálculo 1, a gente utilizou a integral e ficou aqui bem bonitinho o nosso resultado. Para vocês, tem mais exercício.